Aí galera, eu sou o Chico da Enigma e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o UPA Programmer, beleza? Pode ser o UPA S original ou pode ser o UPA China, nós vamos fazer leituras de memória, beleza? Esse processo serve para todas as memórias, todas as famílias de memória, beleza? Então vamos lá. Nós estamos aqui com o módulo de Mercedes e a gente analisamos que essa memória aqui, ó, é a memória que a gente precisa fazer a reprogramação. Então a gente vai fazer a remoção dessa memória, certo? Removendo ela. E agora nós vamos trabalhar com o UPA Programmer. Eu analisei e já verifiquei que ela é uma memória 24C02, tá? Nós vamos usar esse adaptador com essa mesinha, certo? É o adaptador ZIF. Colocando aqui a gente acha a posição do número 1. Certo? A posição do número 1 sempre vai ser o lado de cá, aonde na placa tem essa voltinha aqui, ó. Então, essa voltinha fala sobre o número 1 da memória, né? A memória, nós analisando ela aqui, ó, nós vemos que um lado é reto, outro lado é chanfrado e tem um pininho ali. Esse pininho identifica o número 1 da memória. Colocando ela aqui na mesinha, no adaptador ZIF. Beleza. Agora a gente vai utilizar, no meu caso aqui, eu tenho o programa instalado do UPA S. Poderia ser o UPA China? Poderia. O programa e o modo de trabalho é o mesmo, certo? Então vamos lá. Liguei aqui. Vamos virar aqui porque ele precisa ficar de cabeça para cima aqui, ó, o adaptador. E esse é o processo de colocação da memória no programador. Agora a gente vai partir para a tela do computador. Aí galera, então, prosseguindo esse vídeo, nós vamos utilizar o UPA, né, como já falei, uma leitura de uma memória. Esse processo ele serve para todas as memórias, independente da família. Você vai ter que analisar a memória que você está trabalhando, você vai ter que saber qual a família dela, e daí sim você consegue verificar no programa qual que você precisa gravar. Beleza? Então vamos lá. Abrindo o programa do UPA aqui, ó. Ele demora em uns segundos para poder abrir, né? No meu caso aqui, eu tenho um script instalado, então eu vou cancelar a parte do script. E aqui é a tela principal do UPA. Você tem várias opções aqui, mas como que a gente vai utilizar ele? A primeira opção aqui, gente, é você abrir uma nova página de programação. Então, quando você clica nela, ela te dá a opção das famílias. Depois das famílias, ela te dá por extenso todas as memórias que ele pode fazer a leitura. Então vamos lá. Nesse caso aqui, é uma memória 24C02. Eu já sei que ela é da família da EEPROM e 2C. Então eu clico aqui, ele me abre daí as opções dessa família. No meu caso, é uma 24C02. Poderia ser uma SPI, poderia ser qualquer uma outra. Então você sabe qual é a família, sabe qual é o modelo, só fazer a busca ali, beleza? E selecionar. Depois de selecionado, nós temos essa aba aqui chamada Read. Então a gente manda ler, né? Ele vai ler a memória, indiferente de qual for, o processo sempre vai ser o mesmo, certo? Ele leu, você analisou o arquivo aqui em Buffer e você está vendo que ele tem dados, tá? Então, você que fez o treinamento da Enigma, você já sabe entender o que está escrito nessa tela, certo? Verificando isso aqui, eu sei que o arquivo está legal e a gente vai aqui, ó, File, Salve As. Sempre salvar dessa maneira, gente, que ele vai te pedir aonde salvar e vai te dar a opção de você editar o nome do arquivo. Não vai salvar por cima, então você não vai ter o erro de perder esse arquivo posteriormente. Salve As, ele vai te abrir uma tela. Eu já fiz aqui, ó, gente, criei uma pasta, tá, no meu desktop, e tá aqui, ó, esse é o Mercedes André, beleza. Aqui eu já salvei, gente, com o número da central, com todas as informações, e que isso é uma central doadora. Poderia ser um airbag, poderia ser qualquer ECU do carro que é possível ler a memória. Então, isso aqui é uma central de Mercedes, beleza? Eu estou fazendo um trabalho aqui, mas o foco é mostrar o processo para vocês. Aqui ele vai te dar um campo, você digita o nome e manda salvar, beleza? Aqui ele falou para mim que já existe um arquivo. No caso de vocês, como é a primeira vez, não vai precisar. Ele pergunta se eu quero reescrever por cima, ok?
Então está salvo. Eu vou pegar esse arquivo e posso editar ele da forma que eu quiser, certo? Abrindo aqui o nosso WinX, e aqui eu poderia editar qualquer coisa que eu quisesse, entendeu? Eu queria botar aqui, vou resetar. O reset seria FF, beleza. Eu edito no WinX, certo? E no WinX também eu vou utilizar arquivos, salvar como, certo? Aqui ele me dá a opção, eu clico na opção do nome que eu já tenho e coloco aqui resetado, editado, a forma que vocês for, o trabalho que vocês forem exercer aí no arquivo. Aqui eu vou colocar teste, beleza? Final sempre ponto .bin, ok? Salvar. Então beleza, essa parte do programa nós já executamos. Agora eu preciso gravar esse arquivo que eu editei. Então eu fecho esse aqui, que eu já salvei. Eu venho aqui nessa pastinha de abrir um arquivo, Open Arquivo. Ele já me direcionou dentro da pasta que eu estava trabalhando e eu vou carregar o teste. Eu carreguei o teste, gente, eu preciso selecionar a memória novamente, tá? Ou ela vai ficar já por primeira aqui com um asterístico, se você não desligar o programador, ou você volta na tela inicial, né? Você sabe que a família é essa aqui e que a memória é essa aqui, beleza? Com o arquivo carregado em buffer, eu só aplico a parte de programmer, que é programar. Ele vai abrir uma outra tela, perguntando se eu realmente quero fazer isso, e ele programa para nós. Depois de programado, galera, eu posso verificar. Vocês veem que aqui no rodapé aqui, ó, do programa, ele fala todo o processo que a gente está executando, verificado com sucesso. Se ele verificou com sucesso, quer dizer que a memória foi programada com sucesso. Agora eu pego essa memória e volto ela para o módulo e está feita a nossa programação. Então galera, para finalizar o processo, agora basta a gente remover a memória aqui, analisar o pino 1 novamente, certo? Quando a gente voltar ela aqui, ó, a gente teria que ter marcado o pino 1 dela, correto? Eu marquei o pino 1 dela que ficava nessa posição antes de remover, tá bom? Então eu já sei que o pino 1 dela ali, a gente com um soprador, a gente faz com cuidado para não aquecer demais a placa. Ó, a gente aquece todo completo. Agora a gente assenta ela aqui e remove. Está feita a solda. Se precisar fazer um acabamento com ferro de solda, você pode fazer um acabamento para ficar perfeito. Nesse caso ficou perfeito já assim. E essa é a dica da Enigma para você. O processo de como utilizar o UPA Programmer para fazer leitura de uma memória. Beleza? Gostou? Deixa um likezinho aí. Valeu, galera.